paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Ger Adriane. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós estamos aqui para mais um comentário das lições bíblicas do terceiro trimestre. Eu sou da Assembleia de Deus em Cariacica, no Espírito Santo, Ministério Flor do Campo. Mais um comentário, lição de número 5, terceiro trimestre, que vai ser ministrada no próximo dia 4 de agosto de 2024. E o título da nossa lição é O Casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. O nosso texto áureo se encontra em Ruth capítulo 3, no verso 11, e diz assim: Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ruth 3:11. E a verdade prática diz: uma mulher virtuosa tem um valor incalculável por seu caráter e sua disposição a servir a Deus e a sua família. E nós temos a leitura bíblica em classe, que é Ruth capítulo 3, verso 8 a 10, e do verso 4, do capítulo 4, verso 11. Nós vamos orar. Senhor nosso Deus, nesse momento, Pai, nós nos apresentamos diante de Ti, agradecido ao Senhor pela sua bondade e misericórdia, nos trouxe até aqui, nos guardou e nos livrou de todos os males, Pai. Pai, nós te damos louvor nessa hora, por a oportunidade de poder ministrar a tua santa e gloriosa palavra. Pai Santo, que o Senhor venha abençoar o Departamento de Escola Bíblica Dominical, que o Senhor venha trabalhar nos corações dos pastores e líderes espirituais, para que possa, Senhor, ó Pai, investir nesse departamento. Que o Senhor possa abençoar poderosamente, Senhor, a superintendência, os professores, os alunos da Escola Bíblica Dominical. Que haja crescimento numérico, que haja crescimento espiritual, Pai, e que verdadeiramente essa lição desse trimestre venha falar no profundo coração da igreja, que nós possamos entender os projetos de Deus dentro da história de Ruth e Boaz, dentro da história, Senhor, de Noemi, dentro dessa história maravilhosa que vem trazer algo, Senhor, de edificação para as nossas vidas. Assim nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ruth, capítulo 3, a partir do verso 8, diz assim: E sucedeu que pela meia-noite o homem estremeceu e se voltou. E eis que uma mulher jazia a seus pés, e disse ele: Quem és tu? E ela disse: Sou Ruth, tua serva. Estende, pois, fita aba sobre a tua serva, porque tu és o remidor. E disse ele: Bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste esta tua última beneficência do que a primeira, pois após nenhum jovem foste, quer pobres, quer ricos. Ruth, capítulo 4, verso 11. E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: Somos testemunhas, o Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa, como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel, e a ti já valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. Nós temos três objetivos nessa lição. O primeiro é explicar o compromisso de Boaz com Ruth, esclarecer o casamento de Boaz com Ruth, e o terceiro, relacionar a remissão da linhagem de Davi com a história de Ruth. Na nossa introdução, o nosso comentarista, pastor Silas Queiroz, vai dizer assim: o livro de Ruth começa com fome e mortes, mas termina com duas grandes celebrações: o casamento de Boaz e Ruth, e o nascimento de Obed e o avô de Davi. Nosso Deus é poderoso para reverter tragédias em bênção, além de ser um redentor humano. A história nos apresenta parte da genealogia de Jesus Cristo, o nosso Senhor, nosso Redentor divino e humano. Nós vemos aqui que estamos na última lição, a quinta lição. Nós fechamos aqui o livro de Ruth e nós temos aqui um breve comentário, uma breve mensagem nessa introdução dizendo algo interessante. Uma história que começou com fome, porque foi a fome que induziu a Elimeleque a chamar Noemi e levar seus dois filhos para a terra de Moabe. E mortes, porque ali ele morreu, Elimeleque. Após a sua morte, seus filhos se casaram, tanto Malom como Quilion, e veio os dois também
a morrer. Então, além de Noemi chegar naquela terra e se tornar viúva, agora estava desfiliada, sem filhos. Então a história começou dessa forma muito triste. E agora, só que o final não é triste como o início. Agora, o final já é um final de grandes celebrações. Casamento de Ruth e Boaz e o nascimento de Obed, o avô de Davi. Então a história se desenrolou de uma forma que saiu da tristeza para a alegria. Por isso que a Bíblia fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Então, o choro de Noemi, pela perda que ela teve em Moabe, foi restaurações agora na região de Belém. Na casa do pão, ela pôde ver a restauração da sua família, a restauração, da descendência Elimeleque ali na linhagem de Davi, na linhagem messiânica. Então nós temos aí a palavra-chave dessa lição é remissão. E nós temos aqui o primeiro tópico que fala sobre o compromisso de Boaz com Ruth. E o primeiro subtópico vai falar assim: no lugar da bênção. A colheita da cevada do trigo havia terminado, e Ruth permanecia servindo a Noemi e lhe obedecendo em tudo. Seu lema era: tudo quando me disseres, farei. Ruth, capítulo 3, verso 5. Ruth teve oportunidade fora de casa, mas não se aventurou por parte alguma, como se fosse autônoma e independente. Não buscou falsas liberdades, como as que são pregadas hoje pela ideologia feminista. Sua lealdade e sujeição fortaleceram ao desejo de Noemi, de vê-la casada novamente. Ter um novo lar era fundamental para a felicidade e segurança de Ruth. O casamento é uma instituição divina fundamental para a solidez da família, da igreja e de toda a sociedade. A bênção de Ruth estava chegando, ela permanecia no lugar certo. É interessante esse subtópico quando fala no lugar da bênção, quando se relaciona a Ruth, ela saiu da sua terra, no meio de Moabe, veio juntamente com a sua sogra a Belém, e ela ali sempre foi muito obediente à sua sogra. Ela teve a sua sogra ali como uma mãe, e ela tinha essa visão de que ela deveria servi-la e deveria lhe obedecer em tudo. Nós vemos em Ruth capítulo 2, verso 23, diz assim: assim ajuntou-se com as moças de Boaz para colher, até que as cegas das cevadas e dos trigos se acabou, e ficou com a sua sogra. Ela pediu permissão à sua sogra para ir fazer esse trabalho ali de respigar nas terras de Moabe, nas terras de Belém, ali nas terras de Boaz. E depois que tudo isso terminou, ela ainda continuou sendo servidora ali de Noemi, sendo totalmente obediente à sua sogra, Aqui nós vemos que ela, mesmo terminando todo o trabalho de colher, agora ela estava ali juntamente com a sua sogra. Porque ela tinha um lema, que é o verso 3, 5, que fala que tudo quanto me disseres, farei. Ela estava em disposição de obedecer à sua sogra, porque ela tinha entendimento, que ela tinha muito mais experiência, conhecia o Deus que ela servia, conhecia melhor as leis, que o Senhor Deus havia concedido à sua nação Israel, e ela sabia que a sua sogra tinha uma experiência maior com esse Deus. Então, o que ela fazia? Ela lhe obedecia. Ela tinha uma visão que hoje os jovens dos nossos dias não têm, de obedecer, de ouvir o que os mais velhos, as pessoas mais experientes têm para passar. Muitas das vezes nós vemos hoje uma geração tão destruída, uma juventude tão desorientada, se voltando para as drogas, para a prostituição, não querendo mais dar crédito às mensagens e à palavra, não respeitando e nem honrando as pessoas mais velhas, seus pais, seus avós, e muitas das vezes por isso é uma geração totalmente transviada. Nós vemos aqui Ruth 3,5, e olha só, ela lhe disse: tudo quanto me disseres farei. Quer dizer, depois da sua sogra dar-lhe a orientação de como ela deveria se reportar a Boaz, naquela história que vai ser reportada nessa lição, ela terminou, quando ela ouviu toda a orientação da sua sogra, ela falou: tudo o que me disseres farei. Estou aqui à disposição para servi-la.
era um coração totalmente servidor a esse coração de Ruth. Ela tinha um pensamento de obediência total à sua sogra. E aqui fala sobre ela não buscar falsas liberdades. Ela não agia como autônoma e nem como uma pessoa totalmente dependente. Ela sabia que ela tinha um processo, ela tinha algo que ela tinha que fazer. Então ela estava sob uma direção da sua sogra e ela não tirava esse foco. Ela não estava preocupada com aquelas paixões da mocidade. Ela não estava preocupada em, como alguns já falaram, eu quero curtir a minha vida, não. Eu vou deixar ser orientada pela minha sogra porque ela sabe o que é o melhor para mim. Muitos filhos hoje não se deixam orientar pela sua mãe, pelo seu pai. Eles querem fazer o que o seu coração manda, onde seu nariz aponta, e verdadeiramente não consegue tomar as melhores decisões, porque muitas vezes não valorizam verdadeiramente a experiência daquelas pessoas que estão ali preocupadas, né, em fazer o melhor para eles. O casamento é uma instituição divina fundamental para a solidez da família, da igreja e de toda a sociedade. Então, o que Noemi viu? Aquela jovem viúva, Ruth, precisava de um casamento. Era necessário, então, preparar uma forma de preparar um homem para casar Ruth. Porque o casamento é essa instituição feita por Deus. Nós vemos, né, lá em Gênesis, o Senhor disse que não era bom que o homem ficasse só. Faria então uma adjuntora para que ficasse próxima dele, né? E deixará o homem, seu pai e sua mãe, se apegar-se a uma mulher, e serão ambos uma só carne. Isso aí foi a instituição da família, lá no livro de Gênesis. E esse casamento, né? Como é que é o casamento bíblico? Como é que é o casamento cristão? Ele tem que ser monogâmico. Um homem para uma mulher, né? Não existe vários homens para uma mulher ou várias mulheres para um homem. É um único homem para uma mulher, né? Ele tem que ser heterossexual, macho e fêmea. Ele tem que ser indissolúvel. Tem que ser monossomático. Ambos serão uma só carne. Então, são as características de um casamento realmente cristão. E é isso que nós vamos ver nessa lição, porque vai falar sobre o casamento de Ruth e Boaz. 2. Subtópico 2 diz assim: a iniciativa de Noemi. Os cereais colhidos eram levados para a eira, um terreno plano preparado para a debulha das espigas. Noemi soube que naquela noite Boaz faria aquele trabalho. Era uma grande oportunidade para Ruth se aproximar dele e demonstrar seu interesse em ser remida. Sem que fosse notada, Ruth deveria esperar que Boaz se deitasse e lhe descobrisse os pés. Deitasse discretamente. Descobrir o pé e deitasse discretamente. Boaz saberia o que fazer quando notasse a sua presença. O que demonstra tratar-se de um costume conhecido na época. Estender a capa era sinal de compromisso de casamento. Em Ezequiel 16:8, essa prática é mencionada como metáfora, representando o compromisso de Deus com Israel. Ruth 3, a partir do verso 4, diz assim: não vou começar antes o que Noemi orientou, né? Já que aqui é a orientação de Noemi, a iniciativa de Noemi, olha o que ela fala. Lava-te, o verso 3, lava-te, pois, unge-te e veste as tuas vestes e desce a eira. Porém, não te des a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber. Há de ser que quando ele se deitar, não terá o lugar que se deitar. Então entra, descobre-lhe os pés e se deitará. Ele te fará saber o que deves fazer. Então aqui tem uma orientação de Noemi à sua nora Ruth. Vá, minha filha, lava-te, unge-te, quer dizer, passa um perfume, veste as tuas vestes, em alguma outra situação, veste a sua melhor veste, né? Desce a eira. É lá que ele vai trabalhar. O primeiro plano é colheita, é fazer a colheita da cevada, foi a colheita do trigo. O segundo plano, depois da colheita, é levar para a eira. O que se fazia na eira? Na eira se tirava, separava a semente da palha, né? Era a hora da debulha. Então, era isso que ele ia fazer agora. Então, deixa ele trabalhar o dia todo. À noite, quando ele procurar um cantinho para se repousar, vê onde que ele se deitou e vai lá e descobre-te o pé, né? Deita os seus pés e cobre-te o pé, para que ele entenda. O que acontece? A Ruth, né? Ela não tinha esse conhecimento que Noemi tinha.
Noemi, como uma pessoa, né, como eu já falei aqui, de maior experiência, sabia que ele era um remidor. E então ela já estava ali, né, dentro da história de Israel, dentro da cultura judaica, a forma do remidor, né, tratar aquele a quem vai remir. Então ela sabendo isso, falou, vai lá, faça dessa forma, porque é costume entre nós. Você deita lá, descobre o pé dele e você vai fazer da forma que eu te orientar. E Ruth, né, como sempre obediente, a sua sogra disse, farei da forma que você determinar. Tudo que me disseres, farei. E ela foi, né, e se deitou aos pés de Boaz. Boaz era o remidor. E esse ato de cobri-la com a aba, ou cobri-la com a capa, era a mesma coisa de um anel de noivado. Era assumir um compromisso de casamento. Por isso que ela fez esse ato, da forma que a sua sogra havia orientado, para que ele entendesse que ela estava, sim, querendo que ele fosse o seu remidor, o remidor tanto dela como da sua sogra. E aí foi uma atitude sábia da parte de Ruth em obedecer a sua sogra para que Boaz pudesse entender que era o desejo do coração dela. Naquele momento, ela estava dizendo para ele, eu quero sim, desejo sim que você seja um remidor e que possa ser meu esposo para dar uma descendência aos filhos a descendência de Elimeleque, ao Malom, né, que foi meu esposo, para que ele possa também ter uma descendência, né, através do filho que gerasse de Ruth. Porque aí não estaria só a questão de remidor, né? Também estava o levirato também incluído aí nesse processo. E o terceiro subtópico vai dizer sobre respeitando o processo. Para encontrar-se com Boaz, Ruth deveria banhar-se, se perfumar e vestir sua melhor roupa. Ruth 3:3, nós já lemos aqui. Assim como não exclui a ternura, a santidade, não despreza a beleza, desde que com simplicidade, impureza e moderação. Por volta da meia-noite, Boaz acorda assustado com a mulher deitada aos seus pés e pergunta, quem és tu? Quem és tu? Orientada por Noemi, Ruth se identifica. Eu sou Ruth, a sua serva. Lembra-lhe a condição de remidor e pede que estenda sobre ele a sua capa. Como Noemi dissera, Boaz realmente entendeu. Ele era de fato um parente remidor. Mas havia outro mais chegado, que tinha prioridade na remissão. Era preciso aguardar respeitando o processo. Se te não quiser redimir, vive o Senhor que eu te redimirei. O caráter santo de Boaz e Ruth novamente se manifesta. Sem qualquer contato íntimo, ela passou o restante da noite deitada aos pés dele e saiu bem cedo para não ser percebido. Mesmo estando perto, uma bênção pode ser perdida, se não soubermos esperar o tempo certo e respeitar, né? Esperar o tempo certo e respeitar o devido processo. Respeitando o processo é você não ser precipitado. O que Ruth fez foi mostrar o interesse que ele, Boaz, fosse seu remidor, né? E cumprisse nela a lei do levirato, para que através dele fosse dado um nome a Elimeleque e a sua descendência que morreu sem ter filho. O que acontece é que ele entendeu a capacidade da sua sogra Noemi, foi falar com ela, você vai fazer isso, né? A orientação dela é uma pessoa que tem discernimento. Você vai fazer isso e ele vai entender o porquê que você está fazendo dessa forma. Pode ter certeza que ele vai entender. E realmente ali se demonstrou o caráter santo, não só de Boaz como de Ruth, porque não houve contato íntimo. Nem ele aproveitou da situação dela estar aos seus pés dormindo ali, deitada ali, nem ela também se adiantou no processo. Ela preferiu continuar aos pés dele. A única coisa que ela pediu, cobre-me com tua capa, porque tu és o remidor. Então, eu estou aqui esperando a sua proteção. Eu estou esperando que você redime a mim e a minha sogra. Então, ele entendeu o processo, não transgrediu. Nós vemos aqui 1 Timóteo 2:9.
que diz assim sobre a questão da mulher, né? Que do mesmo modo as mulheres se ataviam em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com pérolas, ou com ouro ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Então, o que Ruth fez? Fisicamente ela se vestiu, né? Ela se vestiu, né? Com a melhor roupa, se ungiu, lavou-se e deitou aos pés dele. Mas não era a intenção dela ali um contato íntimo. Ela apenas queria revelar o desejo que ele fosse a remidora dela, que fosse o remidor dela. Então essa é a intenção dela. E ele entendeu bem o assunto, então cada um respeitou a sua posição. Então a mulher, ela também tem que aprender com um exemplo de Ruth, que ela pode se vestir honestamente, decentemente, sem de uma forma vulgar, sem de uma forma que venha fazer alguém pecar, né? Usando roupas sensuais. Não foi isso que Ruth fez. E a Ruth soube se comportar e não adiantar o processo. Já quero casar com você, nós estamos aqui, né? Sós aqui na ilha, num lugar escuro, eu estou aos seus pés, por que não haver um relacionamento mais íntimo? Mas não. Ela esperou o processo. Inclusive, Boaz entendia também que havia um remidor mais próximo do que ele, e ele precisaria resolver essa causa antes de dar uma decisão para Ruth. Mas ele deixou claro: se te não quiser redimir, o outro redentor, o outro remidor, vive o Senhor que eu te redimirei. Então ele falou: pode ficar tranquilo. Tem um outro aí que é mais próximo do que eu. Ele tem mais direito do que eu. Uma coisa que eu aprendo com o Boaz é que ele respeita esse processo, ele respeita também a ordem das coisas. Ele viu que não era o principal e o que poderia redimir. Tinha alguém mais próximo, segundo a lei, que poderia fazê-lo. Então, antes dele tomar qualquer decisão em relação a Ruth e a Noemi e as terras de Noemi, ele tinha que conversar com esse cidadão e ouvir a opinião dele para saber se realmente ele queria ou não queria fazer esse processo de remissão na vida de Ruth e na vida de Noemi. O segundo tópico fala sobre o casamento entre Boaz e Ruth. Concluindo o negócio, que é o primeiro subtópico, fala concluindo o negócio. Ruth teve a iniciativa de sugerir a Boaz que exercesse o papel de remidor, conforme o costume da época. Nós já falamos sobre isso, mas era fundamental que ela superasse o obstáculo que havia. O que é? A preferência do parente mais próximo. Boaz agiu rapidamente como Noemi havia dito. Sossega, minha filha. Aquele homem não descansará até que conclua hoje esse negócio. Ruth 3,18. Então ele falou: sossega, minha filha. Por certo, talvez, como jovem, né? Ruth ficou ali numa ansiedade, pensando: será que eu fiz a coisa certa? Será que ele vai pensar de mim? Será que deu certo a forma de eu agir? E aí ela falou assim: não, sossega, minha filha. Aquele homem, a partir daí, olha a experiência da Noemi. O homem não descansará até que conclua esse negócio. Falou: agora você já mostrou para ele, agora ele é a hora dele agir. Pode ter certeza que ele vai agir o mais rápido possível para resolver essa questão. Todo homem deve ser preparado para tomar iniciativas na vida, principalmente quando o assunto for casamento e vida conjugal. A liderança masculina pressupõe atitude, amor responsável e honra a mulher como o vaso mais fraco. Então, nas condições de homem, ele aqui tinha que tomar uma posição. Ele deveria tomar uma decisão. Se ele estava com disposição realmente de remir a Ruth e cumprir a lei do levirado também na vida dela, casando-se com ela para dar descendência a Malom e a Elimeleque, o que deveria fazer? Tomar uma posição como homem. O que o homem faz? Ele assume as iniciativas, ele toma as decisões que tem que tomar para um compromisso mais sério, que é um compromisso do casamento, para que até venha dar segurança à mulher, né? Como diz o comentarista, e honrar a mulher como vaso mais fraco. 1 Pedro 3,7 fala sobre isso. 1 Pedro 3,7 diz assim: igualmente vós maridos, aqui já está falando do marido, né? Após o casamento, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então aqui o apóstolo Pedro ele chama a atenção aqui já dos maridos, homens, né, casados, para que eles possam dar
a mulher honra como vaso mais fraco, porque para que não sendo, porque são os dois, ambos, a mulher e o homem, cordeiros da graça da vida, e que as suas orações não sejam impedidas. O que acontece? A forma de eu tratar a minha esposa, a forma de o marido tratar a sua companheira, da forma que ele não a respeite, não a honre como vaso mais fraco, desrespeitando, maltratando, humilhando, fazendo coisas que é desagradável aos olhos do Senhor em relação a um casamento, o que acontece? Ele estará corre o risco disso aqui, para que não seja impedida as vossas orações. As orações de um casal podem ser impedidas quando o marido não fizer o que a Bíblia manda: honrar, respeitar. A liderança tem que ser dele. Então a Noemi falou para ela: sossega, minha filha, fica tranquila, porque aquele homem, ele vai concluir esse negócio. Pode ficar tranquilo. Ele vai dar um jeito de tomar uma posição como um homem, como responsável que ele é. Enquanto essa situação não for resolvida, ele não vai deixar esse negócio inconcluso. E o segundo subtópico, do segundo tópico, fala sobre o resgate e a lei do levirato. Boaz foi para a porta da cidade e logo viu o remidor que ia passando. Rute 4:1. Não seria esse mais um ato da providência divina? Boaz convidou para tratar do assunto que lhe inquietava e chamou 10 homens importantes da cidade para testemunharem o ato. Em princípio, o remidor aceitou adquirir as terras que havia sido de Elimeleque, mas desistiu quando Boaz informou que o resgate incluía dever de casar-se com Rute, a Moabita, para suscitar o nome falecido sobre a sua herdade. A aplicação das duas leis nesse caso, a do resgatador e do casamento por levirato, certamente se deu porque apenas a aquisição da terra não faria que ficasse na família de Elimeleque. Assim, o resgate deveria ser acompanhado do casamento sob a lei do levirato. O remidor alegou motivos econômicos para sua desistência. Ele não aplicaria recursos em terras que não seriam de sua própria família e dos seus sucessores, e sim dos sucessores de Elimeleque. Então, aqui nesse caso, eu até falei na lição passada que o Boaz, ele poderia ser um remidor, e se ele não quisesse, ele poderia também não assumir a lei do levirato. Mas se ele não assumisse a lei do levirato dessa situação, ele não poderia redimir, nessa questão aqui, os recursos para a família de Elimeleque. Esses recursos, o que foi vendido, entraria para a família de Boaz e não para a família de Elimeleque. Então, até como esse possível remidor, que seria o principal, ele sabia que para fazer isso, até então, quando ofereceu para ele, quando Boaz foi conversar com ele, como o comentarista falou, por certo seria até uma ação divina, no momento que ele foi para a porta da cidade, porque naquela época, nas portas da cidade, se decidia as situações que estavam ocorrendo dentro da cidade, Alguma dificuldade em relacionamento ali de comércio, entre situações civis, conflito entre moradores, se resolvia na porta da cidade, Ali se chamavam os anciões para julgar a causa e solucionar os problemas. Então foi para a porta da cidade que Boaz foi para tratar desse assunto. E justamente no momento que ele estava na porta da cidade, quem passa? O seu remidor, aquele que tinha possibilidade de remir na sua frente. Então ele chamou e começou a tratar com ele. Falou: olha, tem as terras de Elimeleque que tem que ser resgatadas. Você está disposto a remir? Aí as terras interessou para ele. Mas interessou para ele para acrescentar já naquilo que ele já possuía. Só que quando ele falou: não, você tem que, para fazer isso aí, o que eu estou falando aqui é para você remir também, não só remir, mas tem uma segunda lei, o levirato. Você tem que casar com a Rute, a Moabita. Por quê? Para dar descendência a essa família de Elimeleque. Porque senão você vai só acrescentar nas suas propriedades, nas suas herdades. Você não vai poder redimir verdadeiramente a família de Elimeleque. Então será incompleto esse trabalho, e a lei era para remir aquele que perdeu tudo, aquele que vendeu tudo e ficou sem nada. Então era para isso, uma das obras era para socorrer Noemi. Aí quando ele entendeu que não era apenas para adquirir as propriedades, que deveria casar com Rute para suceder descendência àquela família, ele entendeu que agora ele não daria ganho, ele estaria perdendo. Porque aquela herança continuaria na família de Elimeleque. Então ele falou assim: então isso aí não me interessa.
A intenção dele era só lucrar. Quando ele viu que aquilo seria prejuízo se ele tivesse que casar com Ruth, falou, não quero isso não, pode ficar à vontade para assumir a função de remidor. E aí deu total liberdade a Boaz para assumir essa posição, já que era o que ele desejava. Então ele ligou esses motivos e não aplicaria esse recurso em terras que não seria da sua própria família, e sim dos sucessores de Elimeleque. Ele não queria isso, né? Então agora nós temos registro público, que é o terceiro subtópico. Qual é o registro público que é isso? Segundo mais um dos costumes da época, né? Ali da tradição judaica, era assim. A transferência do direito do resgate foi selada com o remidor descalçando o sapato e entregando-o a Boaz. O testemunho público para a remissão e o casamento com Ruth foi invocado por Boaz e recebeu uma confirmação uníssona. E todo o povo que estava na porta, e os anciões disseram, somos testemunha, o Senhor faça a esta mulher que entre na tua casa como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel. Ruth 4, 9 a 11. Ruth foi acolhida na comunidade de Israel com as mais elevadas honras. O registro público, como é que era feito? O cidadão sentava o possível remidor com aquele que viria depois, e quando ele não queria remir, ele descalçava da sua sandália, do seu sapato, e entregava na mão daquele que seria agora, então, o remidor. Então, ele ficaria com os pés descalços, né? Então, era apenas para um costume da época, para o registro público. As pessoas que estavam ali em volta, os 10 testemunhos que Boaz trouxe, o povo que estava ali testemunhando, viu ele entregar os sapatos a Boaz, então ele entendeu. O Boaz agora é o remidor, né? Publicamente foi reconhecido isso. E todo o povo que estava na porta e assim disseram que eram testemunhas, sim, daquilo que estava acontecendo ali. E também essa lei do levirato, assim, se um dos irmãos, normalmente seria, aqui no caso, ele foi a mais abrangente, não era o irmão, talvez possivelmente, segundo a tradição rabínica, se Boaz realmente foi sobrinho de Elimeleque, Malom no máximo era primo dele. Mas se fosse um caso que Boaz fosse irmão de Malom e não quisesse remir, né, no caso, cumprir a lei do levirato em relação à esposa a esposa do seu irmão, ele teria que tirar o seu sapato. E muitas vezes era um costume ele tirar o sapato e ainda essa mulher, né, que foi rejeitada por ele, cuspir-lhe no rosto, né? Era por ter sido rejeitada por ele não querer cumprir uma lei que era a lei do levirato. Mas no caso aqui foi diferente. Agora é o remidor que tirou o seu sapato, né? E o possível remidor entrega agora a Boaz e passa para ele o direito de remissão desta família. Então aqui ficou o registro público, Ruth foi acolhida, eles ainda deram uma palavra de bênção, que ela seja como Raquel e Leia, que ambas edificaram a casa de Israel, dando a ela a total bênção da cidade. A comunidade de Israel estava ali honrando essa jovem, porque ela deu um testemunho ali na sociedade, né, de quem era ela. E deu um testemunho para Boaz, para todos que conheceram ela ali, de como era ela no seu caráter. E é interessante isso, porque nós podemos falar um pouco sobre a questão de reputação e caráter. Caráter é o que está intrínseco aqui em mim. É um caráter que Deus já me deu. Eu tenho, esse caráter está em mim. A forma que eu sou, a forma que o Ruth era. A reputação é o que as pessoas pensam de mim, pensam de você. Então, Ruth, ela não só tinha um caráter ilibado, honesto, honroso, obediente, respeitando o processo, se mantendo no lugar da bênção, mas ao mesmo tempo, Ruth, ela tinha algo interessante. Ela tinha uma boa reputação no meio do povo. Ela já veio sendo dado testemunho da sua sogra à população. E o povo viu verdadeiramente ela agir da forma que a sua sogra havia falado. Então, quando ela encontra com Boaz falou, eu já sei, o meu povo já viu isso, que você é mulher virtuosa. Está aqui no nosso texto áureo, né? Que ele fala aqui, agora, pois, minha filha, não temas, pois tudo quanto disseste farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Então, está tranquilo, pode ficar tranquila, minha filha,
Boaz fala isso, fala, tranquilo, todo o povo aqui sabe que tu és mulher virtuosa. Não é agora só eu não. A população aqui sabe quem é você. E no terceiro tópico dessa lição fala sobre a remissão da linhagem de Davi através de Ruth e Boaz. O nascimento de Obed. Consumado o casamento, Boaz podia tomar Ruth por mulher. E o Senhor lhe deu conceição e teve um filho. E foi grande a celebração das mulheres de Belém, pois entendi como Deus estava agindo em favor de Noemi, antes amargurada e acreditando estar sob castigo divino. A viúva de Elimeleque recebeu uma renovação de vida. Teria agora alguém que cuidaria dela em sua velhice. Era mesmo o começo de uma nova fase da vida de Noemi. Os netos enchem o avô de orgulho e alegria. Nele, os idosos projetam prolongamento de vida, recebem novo ânimo e encorajamento. É uma recompensa por terem tido filhos e se dedicado a eles. Nós vemos aí Ruth 4,13, né? Vamos ver aqui Ruth 4,13, que fala assim. Assim tomou Boaz a Ruth, ela foi por mulher, ele entrou a ele, o Senhor lhe deu conceição, ela teve um filho. E é interessante, né, que as mulheres disseram, Noemi, bendito seja o Senhor que não deixou hoje de te dar remidor, e seja seu nome afamado em Israel. A história de Noemi muda a partir do casamento de Boaz e Ruth, porque agora ela está podendo agora ver a sua família, a sua descendência prolongar através da sua nora, que casou-se com seu remidor, né? Então ela será regrador de almas e conservará a tua velhice, pois tua nora te ama e o teve, e ela te é melhor que 7 filhos. E agora Noemi toma o filho e pôs no seu regaço e foi sua alma. Que coisa maravilhosa, né? Que bênção da parte do Senhor. Provérbio 17,6 fala que a coroa dos velhos são os filhos dos filhos e a glória dos filhos são seus pais. Então é muito interessante esse provérbio, porque realmente é coisa maravilhosa. Eu estou tendo a oportunidade agora de ter netos, né? Tenho 2 netos, mas é uma bênção você poder saber que Deus te deu essa honra. Primeiro você já foi abençoado de ter filhos, e aí você teve filhas, as suas filhas casaram-se, agora você tem seus netos, você já está atingindo, né? Deus está prolongando a sua vida na terra, está deixando você ver os filhos dos seus filhos. Isso é bênção. E é uma coisa maravilhosa você ter neto. Então, imagino como o coração de Noemi se encheu de alegria de saber que agora ela poderia pegar um neto no seu regaço e falar que agora eu sou avó. E Obed significa servo, né? O nome dessa criança que nasceu. E é engraçado que quando você lê o texto aqui, você vai ver que foi as mulheres ali que deram a ele esse nome, né? Como na hora que elas estavam ali conversando, e ela estava tão feliz pelo menino, enquanto as mulheres mesmo chamaram aquela criança de Obed. Então nasceu ali uma criança que foi bênção, né? Então as mulheres disseram a Noemi, quer ver? Eu perdi o texto. E o verso 17 do capítulo 4 diz assim, e as vizinhas lhe deram um nome, as vizinhas, dizendo, a Noemi nasceu um filho. E chamaram o seu nome Obed, esse foi o pai de Jessé e pai de Davi. Foi o avô, né, de Davi, né, o grande rei. Então você vê que Deus, olha como é que Deus age. Aquela mulher que saiu da região de Moabe, abatida, entristecida, entrou na cidade de Belém dizendo, não me chame mais de Noemi agradável, me chame só agora de Mara, mulher amargosa, mulher com amargura de alma. Agora ela viu o Senhor mudar toda a sua história. Agora ela está vendo a sua descendência ter prolongamento e para alegria maior, porque Deus não dá só aquilo que nós pedimos, mas dá muito além daquilo que pedimos ou pensamos. Enquanto ela estava querendo receber uma bênção, ela recebeu uma bênção muito maior, porque ela não só pôde trazer novamente a esperança de carregar um neto no colo, como também o que aconteceu? Essa linhagem. Ruth agora entra na linhagem de Davi e entra na linhagem do Messias, conjuntamente com Boaz. Aí nós vemos no segundo subtópico que Boaz é um tipo de Cristo. Se Noemi, Ruth ou Orfa não se casasse com alguém da família de Elimeleque, a linhagem ancestral de Davi teria sido profundamente alterada. Por certo, talvez Davi nem nasceria, né? Porque precisaria de Obed e Jessé para gerar Davi. Então,
Já não nasceria esses dois. Noemi já não tinha idade para gerar filhos. Orfa voltou para os Moabitas. Sobrou quem? Ruth. O Deus de Israel encontrou em Ruth, cuja vida foi guiada por um caminho de renúncia. Amor, pureza e muita submissão. Ela, como tipo de igreja, encontrou com Boaz um tipo de Cristo, nosso Redentor eterno. Interessante aí. Porque essa mulher Ruth, sendo moabita, vivendo, né, nas abominações de Moabe, ela aprendeu com a sua sogra, se converteu ao Deus de Israel, veio para a terra de Israel e viveu uma vida abençoada, totalmente à disposição do Senhor, à disposição da sua sogra, foi seguindo o exemplo, foi andando segundo a sua vontade, esperando, não adiantando o processo, e no tempo certo Deus a abençoou, fazendo com que ela fosse um tipo da igreja e Boaz um tipo de Cristo. Que coisa gloriosa quando a gente se coloca à disposição de fazer a vontade e o querer do Senhor. E a conclusão diz, a história de Ruth é uma história de redenção. Uma moabita foi não somente remida, mas entrou para a genealogia do Redentor da humanidade, Jesus, o filho de Davi, ao lado de Tamar, né, que fora casado com Judá, aliás, não fora, tiveram filho com Judá, e Raabe, né, que também entrou nessa genealogia, que também era uma jericoíta, não era da linhagem de Israel. E Ruth proclama a graça de Deus que se manifesta a todos, judeus e gentios, que proclamemos com poder a vida e a obra de nosso Redentor, divino e humano, Jesus Cristo, Salvador dos homens. Então nós vemos aí que já na genealogia do Senhor Jesus Cristo, essas mulheres entraram como prova de que tinha um projeto, sim, de Deus para os gentios. Não era só exclusividade dos judeus. A salvação vem dos judeus. Foi assim que Jesus falou no capítulo 4 à Samaritana. Mas não era só para os judeus. Era para eles, para que através deles a nação, as demais nações, a gentílica, que somos nós, pudesse alcançar a salvação. Mas como eles rejeitaram a salvação, então a salvação chegou até nós. E hoje nós somos os proclamadores desse Jesus Cristo, Salvador dos homens. Então nós vemos aí um exemplo maravilhoso de Ruth. E aqui encerra, né, essa lição desse trimestre, a história de Ruth, uma história linda, maravilhosa, que nós podemos também revê-la, de repente reler, para aprender mais e mais com Ruth, com Noemi, com Boaz, como se comportar, esperar no tempo certo, não adiantar o processo, deixar a vontade do Senhor, não buscar atalho, esperar as decisões do Senhor, porque no tempo certo Ele vai agir, como Romanos 8, 28 diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Então, se todas essas coisas contribuem, pode ser coisas boas, pode ser coisa ruim, meu irmão, mas elas vão contribuir para o bem. Se não é você que pecou, não é consequência dos seus pecados, Deus permitiu uma situação difícil na sua vida e é para você ficar tranquilo, esperar nele, porque no tempo certo ele vai agir como agiu na vida de Noemi, de Ruth, de Boaz, e findou uma história tão linda e abençoadora. Que Deus em Cristo possa abençoar a sua família, que você possa aprender muito com o que Ruth fez aqui, com Boaz fez aqui, né? Para você aplicar na sua vida também, aprendendo com Ruth a ser uma mulher virtuosa, uma mulher que realmente se dedica à obra do Senhor, espera no Senhor, sabe, deixa de lado as ansiedades e espera o tempo que o Senhor vai cumprir na sua vida. E sendo como Boaz também, aquele que sabe respeitar o tempo e o momento certo de agir e poder viver uma vida realmente de casado, honrando a mulher como vaso mais fraco. Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pense Gospel, anunciando Jesus.